Vamos falar agora do Alexandre de Moraes, que foi no jogo de futebol ontem do Corinthians com o Palmeiras, né? O Corinthians ganhou por 1-0 do Palmeiras e o Alexandre de Moraes foi lá para demonstrar tranquilidade, dizer que estava tranquilo, que não estava nem aí para ler Magnitsky, né? Coisa e tal. Chegou lá todo sorridente. Aqui. A imprensa, os passadores de pano, evidentemente destacaram que tá vendo, o ministro não tá nem aí, tá super tranquilo, não tem nada a ver, foi lá no estádio para enfrentar a multidão e não sei o que lá. Mas aí ele foi vaiado, e daí ele mostrou o dedo para o pessoal que estava vaiando ele. Ou seja, isso mostra claramente que sim, ele está nervoso pra caramba. Tentou passar uma situação de tranquilidade, de que não tô nem aí, que nada disso me afeta e coisa e tal. Tomou uma vaia e mostrou que está sim afetado por isso. Essa notícia foi sugerida por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Sou Ancap Não Sabia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, né? O Alexandre de Moraes e, lógico, o resto do STF todo tá tentando demonstrar tranquilidade, está tentando demonstrar que está tranquilo. Ele próprio falou que só vai responder a questão da Lei Magnitsky na sexta-feira. Então vamos aguardar na sexta-feira, amanhã, ele deve responder aí com alguma resposta dele para a Lei Magnitsky, que a gente não sabe qual que vai ser, né? Mas a gente já viu que o Barroso respondeu de forma institucional, falando que não, que está tudo tranquilo, tudo normal, que não tem nada de errado no nosso processo e que declaramos apoio ao Alexandre de Moraes, mas ele o tempo todo ressaltou que não queremos escalonar o problema, não queremos piorar a situação. Ou seja, eles sentiram, é o que eu falei para vocês, o pessoal, a jogada do Trump foi muito esperta, né? Eles botaram a tarifa em todo mundo, no final das contas aplicaram só sobre aqueles empresários mais próximos ao Lula, particularmente o setor da carne, Joesley Batista, e deixaram o governo na seguinte situação. Agora, se o governo retaliar qualquer coisa, a coisa pode piorar muito mais. Ninguém quer escalonar. Deixou todos os empresários ressaltando, não pode escalonar, não pode escalonar. E aí agora como é que eles fazem? Como é que vai ser a resposta do STF, né? Então, o Barroso falou aquilo ali, o Gilmar Mendes falou aqui hoje também alguma coisa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o Alexandre de Moraes foi aconselhado a não falar nada hoje, vai responder só na sexta-feira, né? Mas para dizer que ele estava tranquilo, ontem tinha o jogo do Corinthians e com o Palmeiras, e ele falou, vou no jogo, vou mostrar lá no jogo que eu tô tranquilo, que não tem nada demais e coisa e tal. E daí ele foi nessa de mostrar que tá tranquilo, né? Moraes vai ao jogo do Corinthians, mas faz gesto obsceno pra torcida. Por quê? Porque ele foi vaiado, né? É lógico, na hora que passa aqui a televisão dele aqui, tem uma vaiazinha, mas uma vaiazinha discreta, né? Até porque a Rede Globo deve ter dado um jeito de filtrar essa coisa aqui. Mas ele certamente teve uma vaia grande lá no pessoal próximo, a ponto de que ele ficou nervoso e mostrou o dedo pra galera, né? Essa claramente é a desculpa deles aqui. A Cantanhede trouxe a apuração de que o ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções dos Estados Unidos, disse que estava tranquilo e queria um jogo de futebol. Ele está na Neoquímica Arena para assistir a partida do seu time, o Corinthians, pela Copa do Brasil, né? De novo, eu vou tocar para vocês. Eu não achei muita vaia nesse vídeo aqui não, tá? Tem uma vaiazinha no fundo aqui, mas uma coisa pequena. Mas certamente isso botou nos nervos do Alexandre de Moraes, mostrando que ele não tá tão tranquilo assim, que ele tá realmente preocupado com a coisa. Quer ver? Aí está Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que está no centro das sanções impostas pelo governo norte-americano. O ministro foi sancionado hoje com a lei Magnitsky. A principal sanção prevista é o bloqueio de bens de pessoas ou organizações. As vaias no fundo, né? Dá para ouvir as vaias no fundo, a Rede Globo deve ter dado um filtrozinho ali nessa história, mas o que mostra mesmo que teve vaia e que ele ficou incomodado com a vaia é justamente o fato de que ele, né, virou passarinho, né, como eles dizem, né? Fez esse gesto indecente, né, lá no público, porque ele está chateado com o que aconteceu, né? Então essa é a história aqui. O próprio fato dele ter ficado chateado acabou melando toda a opinião, toda a estratégia que eles tinham. A estratégia que eles tinham era justamente de mostrar tranquilidade, que está tudo normal, que o STF continua funcionando direito. Porque lembra, qual que é a preocupação deles? É aquilo que eu falo para vocês, essas pessoas precisam mostrar, até para as pessoas que estão embaixo delas, para a equipe deles lá no STF, que está tudo bem, que nada mudou, que não teve problema nenhum e coisa e tal. Eles não podem se mostrar afetados, senão eles começam a perder apoio, inclusive na equipe que eles têm, né? E eles sabem que isso é uma tragédia completa. Então tá aqui, ó, a Cantanhede trouxe a apuração que o ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções
sanções dos Estados Unidos, diz que está tranquilo e queria um jogo de futebol. Então a ideia dele era mostrar que não tinha nada, que estava tudo tranquilo, que estava tudo light, que nada mudou, ou seja, demonstrar tranquilidade. Só que ele cometeu o mesmo erro do Barroso, né? O Barroso ontem também apareceu lá, a gente fez um vídeo sobre isso ontem, apareceu falando que está tudo normal, que não teve nada de errado, que seguimos o nosso trabalho, não queremos escalonar e coisa e tal. Mas se traiu ao falar de uma maneira que claramente mostrou que ele estava nervoso ali, né? E o Alexandre de Moraes da mesma maneira. Foi no jogo para dizer que está tranquilo, que não tem nada demais e coisa e tal. Ouviu a vaia, porque é lógico que ele ouvia a vaia, e mostrou o dedo para a galera mostrando que não está nada tranquilo não. No final das contas ele está chateado mesmo com essa história. Está se sentindo mordido com essa história mesmo, né? O Gilmar Mendes foi mais esperto porque ele colocou em texto, então para não trair, ele sabe que ele está chateado, ele sabe que ele está puto da vida, ele sempre respondeu de forma aberta as coisas, né? Mas ele sabe que se ele falar agora, ele vai falar merda, vai ser igual o Barroso, igual o Alexandre de Moraes, vai falar uma coisa, mas vai transparecer outra, né? Então ele respondeu através de texto aqui, né? Aí diz que está do lado do ministro Alexandre de Moraes, que o Supremo Tribunal Federal seguirá firme no cumprimento de suas funções e não sei o que lá. Só que, é o que eu falo para vocês, isso aqui sempre foi esperado, ou seja, é lógico que do ponto de vista institucional, eles não vão voltar atrás, eles não podem virar e dizer, não, é mesmo, erramos, vamos voltar atrás, não vai ser assim. Eles vão caçar alguma coisa para resolver o problema de outra forma, né? Ou então vão jogar o país direto para Venezuela. Só tem essas duas alternativas. Ou eles vão achar alguma coisa lá, faltou carimbo de não sei o que lá, faltou alguma coisa aqui nesse processo e não sei o que lá, então tá realmente errado esse processo, vamos cancelar essa coisa toda. Ou então vão jogar o Brasil para a Venezuela. Essa é outra possibilidade. Eu não acredito que eles façam isso, porque até essa altura já demonstraram medo. O Barroso claramente já demonstrou medo. O próprio Gilmar Mendes, ao não responder com palavras, responder no texto, é porque ele sabe que está nervoso, ele sabe que entregaria isso também, né? Então eles estão pressionados. E foi uma jogada muito boa do Trump ontem ter tirado parte das empresas brasileiras da tarifaço. Por quê? Porque ele botou o peso para todo mundo. E depois botou só na parte de carne e café, que são os amiguinhos do Lula, que é o pessoal da JBS, né? Botou lá em cima do Wesley Batista, que é um dos caras que está por trás dessa volta do Lula ao poder aí, dessa derrubada do Bolsonaro a qualquer custo e coisa e tal. Então, ele botou esse peso em cima da JBS e deixou as outras empresas meio soltas, principalmente em São Paulo. Aí agora o que acontece a partir daqui? Eles estão numa pressão danada. Se eles responderem ao Trump de forma dura, eles arriscam escalonar, como disse o Barroso que não queria fazer, arrisca botar todas as outras empresas de volta em sanção no final das contas. A alternativa que eles têm é não fazerem nada, não responderem nada, ou responder de forma puramente burocrática, ou seja, esses avisos, não, que estamos do lado de Alexandre de Moraes e coisa e tal, mas daqui a pouquinho fazer alguma coisa e acabar com esse processo todo, né? Ou então a Câmara passar a anistia e também a questão da regulamentação das redes sociais e acabar com essa história rapidamente. Isso é uma proposta bastante simples, ou seja, é uma coisa rápida de resolver pela Câmara, basta a Câmara aprovar isso, o Lula sancionar essa lei e pronto, resolve-se o problema todo, não tem problema nenhum. Pode fazer até uma lei só, já com anistia e o fim da censura nas redes sociais, sem nenhum problema nessa história, né? Ou seja, o grande erro foi esse. Esse pessoal tentou vender que estava tranquilo, que não afetou nada, que tudo continua igual. E lembra, eles precisam passar isso, porque o problema é a estrutura debaixo deles, cara. O pessoal lá no STF já está preocupado. Será que vai continuar funcionando esse negócio aqui? Será que isso não vai pegar para mim, né? Então, ou seja, eles precisam passar essa tranquilidade para o pessoal, só que falharam porque não estão tranquilos, não tem como passar essa tranquilidade. Foi uma punição severa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.